Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Números capítulo 15. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas, tu lhes dirás: quando tiverdes entrado na terra onde habitareis e que vos dou, se apresentardes manjares queimados ao Senhor em holocausto ou em sacrifício, seja para cumprir um voto, seja a título de oferenda espontânea, seja por ocasião das vossas solenidades, fazendo assim do vosso gado miúdo ou graúdo um perfume agradável a Yahvé, o ofertante trará para sua oferenda pessoal a Yahvé uma oblação de 1/10 de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de azeite. Farás uma libação de vinho de 1/4 de hin por cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para um carneiro farás uma oblação de 2/10 de flor de farinha, amassada com 1/3 de hin de azeite, e uma libação de vinho de 1/3 de hin, que oferecerás em perfume agradável a Yahvé. Se for um novilho que vieres oferecer em holocausto ou em sacrifício, a fim de cumprir um voto ou como sacrifício de comunhão a Yahvé, será oferecida, além do animal, uma oblação de 3/10 de flor de farinha amassada com meio hin de azeite, e oferecerás uma libação de vinho de meio hin, como oferenda queimada de perfume agradável a Yahvé. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro ou cada cabeça de animal, pequeno, ovelha ou cabrito, segundo o número das vítimas que fores imolar, fareis o mesmo para cada uma delas conforme o seu número. Assim fará todo o natural dentre o vosso povo, quando oferecer uma oferenda queimada em perfume agradável a Yahvé. E se algum estrangeiro residir convosco ou com os vossos descendentes, oferecerá uma oferenda queimada em perfume agradável a Yahvé. Como fizerdes, assim fará a Assembleia. Haverá somente um estatuto, tanto para vós como para o estrangeiro. É um estatuto perpétuo para os vossos descendentes. Diante de Yahvé, será tanto para vós como para o estrangeiro. Haverá somente uma lei e um direito, tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. Deus está falando das ofertas, tanto para os israelitas quanto para os estrangeiros. Mas e hoje? O que prevalece para os israelitas e para nós, estrangeiros? A palavra dele. Os estatutos, as leis, os mandamentos, todos, o mundo inteiro deve seguir os mandamentos do Senhor. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas, tu lhes dirás: quando tiverdes entrado na terra para a qual eu vos conduzo, devereis oferecer um tributo a Yahvé, tão logo comais do pão dessa terra. Como primícias da vossa massa, separareis um pão. Fareis esta separação como aquela que se faz com a eira. Dareis a Yahvé um tributo do melhor das vossas massas. Isso é válido para os vossos descendentes. Se deixardes de cumprir por inadvertência qualquer um destes mandamentos que Yahvé transmitiu a Moisés, tudo aquilo que Yahvé vos ordenou por intermédio de Moisés, desde o dia em que ordenou todas estas coisas, e as vossas gerações, proceder-se-á assim. Se foi a comunidade que cometeu a inadvertência, a comunidade inteira fará holocausto de um novilho em perfume agradável a Yahvé, juntamente com a oblação e a libação, segundo a norma, e oferecerá um bode em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará o rito de expiação por toda a comunidade dos israelitas, e o pecado lhe será perdoado, pois foi uma inadvertência. Quando trouxerem a sua oferenda para ser queimada perante Yahvé e apresentarem diante de Yahvé o seu sacrifício pelo pecado, a fim de reparar a sua inadvertência, ele será perdoado a toda a comunidade dos israelitas e de igual modo ao estrangeiro que reside no meio deles, pois todo o povo agiu por inadvertência. Se por apenas uma pessoa que pecou por inadvertência oferecerá em sacrifício pelo pecado
uma cabra de 1 ano. O sacerdote fará perante Yahvé o rito de expiação pela pessoa que se desviou pelo pecado de inadvertência, cumprindo sobre a pessoa o rito de expiação, e ela será perdoada. Quer se trate de um nativo dentre os israelitas, quer de um estrangeiro que habita no meio deles. Haverá uma só lei entre vós para aquele que procede por inadvertência. Aquele, porém, que procede deliberadamente, quer seja nativo, quer estrangeiro, comete ultraje contra Yahvé. Tal indivíduo será exterminado do meio do seu povo. Desprezou a palavra de Yahvé e violou o seu mandamento. Este indivíduo deverá ser eliminado, pois a sua culpa está nele mesmo. Enquanto os israelitas estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha no dia de sábado. Aqueles que o surpreenderam recolhendo lenha trouxeram-no a Moisés, Arão e a toda a comunidade. Puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que se devia fazer com ele. Yahvé disse a Moisés: Tal homem deve ser morto. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, como Yahvé ordenara a Moisés. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas, tu lhes dirás para as suas gerações que façam borlas nas pontas das suas vestes e ponham um fio de púrpura violeta na borla da ponta. Trareis, portanto, uma borla e vendo-a vos lembrareis de todos os mandamentos de Yahvé e os poreis em prática, sem jamais seguir os desejos dos vossos corações e dos vossos olhos, que vos têm levado a vos prostituir. Assim vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos e os poreis em prática e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, a fim de ser vosso Deus, eu, Yahvé, vosso Deus. Vimos aqui atrás, vídeo anterior, que Moisés intercede a Deus pelo povo. Jesus faz a mesma coisa, ele intercede por nós. Jesus intercede pela humanidade, por aqueles que acreditam e por aqueles que não acreditam nele. Porque Deus dá muita chance de conversão. E Deus é bem claro, não faça tal coisa, porque se fizeres, será exterminado do meio do povo. Deus, ele dá a chance, ele chama a atenção, ele corrige. Quando você vê Deus chamando a sua atenção, te corrigindo, te avisando, é o próprio Jesus. Porque quando cai na mão de Deus, não tem jeito. É o que eu falei lá atrás. Abre, joga dentro e fecha. Não tem outra solução. Capítulo 16. Coré, filho de Issaar, filho de Caate, filho de Levi, Datã e Abirã, filhos de Eliabe, Iom, filho de Felete, Eliabe e Felete eram filhos de Ruben. Encheram-se de orgulho, levantaram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da comunidade, respeitados nas solenidades, homens de renome. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, dizendo-lhes: Basta, toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados, e Yahvé está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da assembleia de Yahvé? Moisés, ouvindo isso, prostrou-se com a face em terra. Depois disse a Coré e a todo o seu grupo: Amanhã cedo, Yahvé fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que ele permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Fazei, pois, isto: tomai os incensórios de Coré e de todo o seu grupo, ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo o incenso diante de Yahvé. Aquele que Yahvé escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. Isto vos é suficiente, filhos de Levi. Moisés disse a Coré: Ouve agora, filhos de Levi, acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da comunidade de Israel, trazendo-vos para perto dele,
a fim de fazerdes o serviço da habitação de Yahvé, colocando-vos diante desta comunidade para ministrardes em seu favor, ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos, os levitas, e além disso, ambicionais o sacerdócio. Vós conspirastes contra Yahvé, tu e teu grupo. Quem é Arão para que murmureis contra ele? Moisés mandou chamar a Datã e Abirã, filhos de Eliabe. Responderam eles: Não iremos. Não é por acaso bastante que nos fizesse deixar uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto e queres ainda fazer-te príncipe sobre nós? Na verdade, não é uma terra que manda leite e mel, a terra para a qual nos conduziste, e não nos deste por herança campos e vergens? Pensas em tornar cego a este povo? De modo algum iremos. Moisés ficou extremamente irado e disse a Yahvé: Não atendas para a sua oblação. Não tomei deles sequer um asno e não fiz mal a nenhum deles. Esse exemplo mostra como a ganância, a arrogância das pessoas extrapola qualquer coisa. Já foi separado para ministrar na casa do Senhor. Ah, tem o sumo sacerdote Arão. Acabou. Os filhos dele, de Arão, depois dele, serão sumo sacerdote na ordem. Filhos, netos, bisnetos, e assim vai de geração em geração. Eu estou sendo separado para ministrar no templo. Eu estou sendo separado para ajudar Arão e os filhos dele nas tarefas. E agora? Eu quero o lugar de Arão? Não, não é assim que se faz. Deus me determinou um serviço. É esse serviço que eu vou fazer. Se ele vê que eu tenho capacidade para uma outra coisa, ele me dará 2 talentos. Do contrário, ele me dará um, eu me contento com o talento que eu tenho e acabou. Eu não tenho que estar de olho nas coisas dos outros. Não é certo isso. Ainda mais quando eu estou fazendo o quê? Para Deus. Deus já determinou. E isso é para você. Contente-se. Senhor, eu estou fazendo o melhor para ti. Eu procuro fazer o melhor. Então, só me ajuda a continuar sendo fiel para o Senhor. O que você desejar no teu coração, Deus assim procede com você. Deus te ajuda. Moisés disse a Coré: Tu e toda a tua comunidade vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Yahvé, tu e eles, e também Arão. Cada um tome o seu incensório, ponha nele o incenso, e traga a cada um o seu incensório perante Yahvé. 250 incensórios, tu e Arão, igualmente toma cada um o seu incensório. Cada um tomou o seu incensório, pôs fogo nele e depositou o incenso em cima. Em seguida, puseram-se à porta da tenda da reunião, com Moisés e Arão. Coré reuniu diante desses últimos toda a comunidade na entrada da tenda da reunião. E a glória de Yahvé mostrou-se a toda a comunidade. Yahvé falou a Moisés e Arão, disse-lhes: Apartai-vos desta comunidade, pois vou destruí-la em um momento. Eles, porém, prostraram-se com a face em terra e clamaram: Ó Deus, Deus dos espíritos que vivificam toda a carne, irritar-te-ias contra toda a comunidade quando um só pecou? Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a esta comunidade e dize-lhe: Afastai-vos da habitação de Coré. Moisés levantou-se e dirigiu-se a Datã e a Abirã. Seguiram-no os anciãos de Israel. Ele falou à comunidade e disse: Suplico-vos, separai-vos das tendas destes homens ímpios, e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais apanhados em todos os pecados deles. Afastaram-se, pois, dos arredores da habitação de Coré. Datã e Abirã saíram e se puseram à entrada das suas tendas, com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Disse Moisés: Nisto conhecereis que foi Yahvé que me enviou para realizar todos estes feitos e que não o fiz por mim mesmo. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os homens, então não foi Yahvé que me enviou. Mas se Yahvé fizer
alguma coisa estranha, se a terra abrir a sua boca e os engolir a eles e tudo aquilo que lhes pertence, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis que estas pessoas desprezaram a Yahvé. E aconteceu que, acabando de pronunciar todas essas palavras, o solo se fendeu sob os seus pés, a terra abriu a sua boca e os engoliu, a eles e suas famílias, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Desceram vivos ao Sheol, eles e tudo aquilo que lhes pertencia. A terra os recobriu e desapareceram do meio da assembleia. Os seus gritos fugiram todos os israelitas que se encontravam ao redor deles e diziam: que a terra não engula a nós também. Saiu fogo da parte de Yahvé e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Deus escolheu. Não questione o que Deus escolhe. Vimos em vídeos anteriores, quando você afronta Deus, o que acontece? Quando você afronta aquele que Deus escolheu, aquele que está com seu joelho dobrado, orando ao Senhor, é outra coisa. Não afronte, porque Deus também fará justiça para aquele. Por isso, presta bem atenção nas coisas que Deus fala, tenta conhecer Deus o melhor que você puder, porque o juízo divino é correto e certo e virá.